Olá, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Olha, nós aqui novamente, que alegria é ter sua audiência. Sejam todas muito bem-vindas no programa Mulher Reformada. Toda quarta-feira, às 15 horas, nós temos um encontro marcadinho com você. Então, já vá se organizando, já vai pegando aí seu bloquinho de notas, né, para aquelas que gostam de escrever, ou pegue seu bloquinho de notas aí virtual. Vai já se preparando, porque hoje nós vamos seguir com mais um tema maravilhoso dentro dessa série Design Interior, Design Divino, né? Com o tema responsabilidade. E nós vamos tratar muito mais em termos do tipo de trabalho que a mulher deve exercer. Um tema extremamente atual, né? Afinal de contas, a gente fica se perguntando: é a mulher? Ela foi feita para trabalhar só dentro de casa? Ou ela foi feita para trabalhar só fora de casa? É o trabalho secular que vai definir o real valor da mulher cristã? Ou ela consegue fazer as duas coisas, se houver necessidade? Enfim, nós vamos tirar todas essas dúvidas hoje, se Deus assim nos permitir, com os respaldos bíblicos que nós temos, para que você aquiete seu coração e essas dúvidas não mais fiquem permeando, inquietando o seu coração, tá bom? Mas antes da gente adentrar no nosso estudo, eu quero sempre incentivar você a adquirir a Bíblia da Caminhada Bíblica, um excelente material para você que já é uma mulher cristã, mas que nunca leu a Bíblia inteira, ou que já leu, mas que não teve uma explicação diária de cada capítulo. Olha aqui, chegou o material, letra gigante, material feito com muito esmero pelo reverendo Daniel Alves, onde pôde, então, colocar diariamente uma explicação de cada capítulo da Bíblia. Fala sério, às vezes a gente lê, mas a gente não compreende, então a gente precisa de alguém que entenda mais do que nós sobre o assunto quando diz respeito à teologia, um assunto tão importante, não é? Para que a gente não seja ignorante no que diz respeito à palavra de Deus. Então, se você deseja adquirir, ou até mesmo presentear alguém que você ama e que diz assim: ah, Cíntia, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Olha, agora já tem a explicação de cada capítulo, então você vai poder compreender perfeitamente. Faça contato então pelo telefone 051 9 8111 9571 e nós vamos fazer essa maravilha chegar até a sua casa, até o seu endereço da melhor forma possível, tá bom? Então, nós já deixamos aqui a indicação, porque nós amamos essa Bíblia e nós queremos que você também tenha ela, tá? E antes da gente começar, eu também quero ler um devocional para a gente já ir aquecendo o nosso coraçãozinho e assim podendo ouvir a voz de Deus, né? Dentro daquilo que Ele já preparou para nós. Veja bem, o título do nosso devocional hoje, né? Mães orando, Deus agindo, é Jesus manda em sua casa? Quem é que manda em sua casa, hein? É você? Vamos lá, depois você lê o texto de João, capítulo 2, verso 5. Nenhum casamento é perfeito e nenhuma família está livre de problemas. Presta bem atenção. Famílias com pessoas difíceis são justamente o lugar onde o poder da graça de Deus se manifesta de forma especial. O poder da graça de Deus. Ó, no meu chimarrão hoje está aqui, ó. A tua graça me basta. Um mimo maravilhoso que eu ganhei ali da nossa congregação em Santa Cruz do Sul, quando estivemos lá, né? Agora em maio, na comemoração do 2º aninho de aniversário, ó, tá aqui, meninas, o top do nosso chimarrão com essa frase para eu não esquecer que é a graça de Deus que me basta, e você também. Então vamos lá. Jesus iniciou seu ministério com um milagre numa festa de casamento, quando enfrentaram um problema constrangedor. Acabou o vinho. Maria, a mãe de Jesus, percebeu a dificuldade e deu a ordem aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Há 3 lições importantes aqui para aprendermos. Primeiro, a presença de Jesus na família não significa que não haverá problemas. Jesus estava na festa com a sua família e os seus discípulos, e mesmo assim o vinho acabou. A presença dele não impede que dificuldades e tragédias ocorram. Todas as pessoas de Deus enfrentaram problemas, inclusive muitos deles dentro do próprio lar.
Riley lembra que as provações domésticas são um dos meios pelos quais Deus santifica e purifica o seu povo crente. Você pode estar vivendo esse processo agora mesmo com Jesus na sua casa. Segundo, a presença de Jesus é para reinar em sua família. Ele é o criador, o edificador, o protetor e o salvador do seu lar. Por isso, a sua mãe lhe deu uma ordem clara: fazei tudo o que ele vos disser. Os mandamentos divinos não são para serem questionados, mas sim obedecidos. Terceiro, Jesus está na família para realizar milagres. Ele transforma a água em vinho, a tristeza em alegria, a vergonha em honra. Não importa o tamanho ou o tempo do problema que a sua família enfrenta. Jesus pode resolver. Creia, obedeça e receba, se for da vontade dele, o milagre em sua casa. Permita que Jesus reine em seu lar, pois ele transforma problemas em milagres e traz paz ao coração. Eu não sei como é que anda o seu lar, eu não sei quais são os problemas da sua casa, mas se Jesus reinar na sua casa, você vai ter a plena consciência de que isso aqui vai ser uma verdade. A tua graça me basta. E o nosso desejo é que Deus abençoe grandemente a sua casa, que se torne o seu lar e toda a sua amada família. Vamos lá então? Vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Tema super importante, estamos estudando a série Design Divino. Já estudamos todo esse módulo 1 do livro, já estamos no Design Interior, que seria um segundo livro, né? E já estudamos sobre vários temas, já estudamos sobre discernimento, já estudamos sobre honra, já estudamos sobre afeição, já estudamos sobre disciplina, e hoje nós queremos falar sobre responsabilidade dentro dessa série. Afinal de contas, essa série Design Divino tem uma frase que eu sempre falo aqui: o Senhor, né? É o design supremo. Foi ele quem nos criou, ele criou de todas as formas a beleza da mulher para que ela possa ser vivida para a glória do nome do Senhor. E esse assunto dentro da nossa geração é de total relevância. Então a gente precisa considerar com o máximo de atenção para que nós possamos então aprender. E aí, hoje o nosso tema é responsabilidade. E quando eu falo de responsabilidade, aí vem uma pergunta, né? Entendendo o trabalho da mulher cristã. A gente está falando sobre responsabilidade, mas no sentido da função da mulher, do trabalho da mulher. Qual seria o trabalho biblicamente indicado para nós mulheres? A mulher verdadeira mantém sempre correta as prioridades em relação ao trabalho. Ela valoriza, inclusive está ocupada dentro de casa. Não é aquela mulher preguiçosa não, hein? Ou aquela murmurenta que fica, já que tem que fazer, olha o tamanho da louça dessa pia, eu tenho 3 banheiros. Minha filha, agradeça a Deus, afinal de contas tem gente que não tem nenhum e que gostaria de ter o que você tem, né? A Bíblia afirma o princípio de que há apenas uma responsabilidade singular para a família, a qual caminha lado a lado com o princípio da feminilidade bíblica, e uma responsabilidade singular para a provisão que caminha lado a lado com a masculinidade bíblica. Calma, se você ainda não entendeu, a gente vai destrinchar e você vai conseguir começar a perceber e dar atenção e compreensão para esse assunto, né? As mulheres que traçam um caminho de carreira, casamento e maternidade e que enfrentam as realidades para poder administrar uma família, sabem que as respostas não são simplesmente tão simples assim, não é verdade? Como é que a gente consegue conciliar tanta coisa? E até onde eu devo ir? O que eu devo deixar? O que é que está me cansando? Ou o que é que está contrário à palavra de Deus? Os fatores que impactam as decisões de uma mulher sobre o trabalho são normalmente, com frequência, conflitantes, complexas e dependem muito da circunstância individual, épocas de vida, não é? A capacidade e do chamado de cada um. Então, veja, a minha realidade é diferente da sua realidade. E a gente precisa ponderar, considerar, ter sabedoria
para tomar qualquer tipo de decisão em relação ao trabalho, tanto o dentro de casa quanto o fora de casa. Por quê? Você pode perguntar, mas Cíntia, nós não somos todas mulheres? Por que você está falando isso? Veja bem, sim, nós somos todas meninas, mocinhas, né? Femininas, graças a Deus. Mas a nossa vida, a vida da mulher, a minha vida é diferente da sua. Ou seja, nossa vida vem em formas diferentes, dependendo do período, né? Com tamanhos distintos. Assim, fica mais tranquilo você conseguir padrão para trabalhar a feminilidade bíblica, porque ela não é definitivamente um tamanho único, digamos assim. É uma resposta geral que eu vou dar para todo mundo e ela vai se encaixar exatamente na minha vida e também na sua vida que está aí do outro lado da telinha. Ou seja, será que de fato a minha experiência vai servir para você? Será que os meus achismos são os que a Bíblia fala? Nós temos ouvido tantas vozes por aí, não é? Então a gente quer clarear sobre esse assunto porque nós queremos glorificar a Deus. Nós queremos compreender qual foi o chamado dele para nós, qual é a nossa responsabilidade relacionada ao trabalho, dentro ou fora de casa, para que a gente consiga engrandecer o nome dele. Nós temos sempre, meninas, que pesar as nossas decisões sobre o mercado de trabalho e o ministério com o compromisso de administrar, não de qualquer jeito, mas administrar bem a nossa casa, tentar conciliar, tentar não, conseguir conciliar o trabalho fora, a nossa casa, ser sim uma boa esposa, procurando fazer bem ao nosso marido todos os dias da nossa vida. Presta atenção, não é só no aniversário dele não, ou no Natal, ou no Ano Novo. A Bíblia diz que a mulher de Provérbios 31 fazia bem ao marido todos os dias da sua vida. E isso glorificava o nome do nosso Deus. Ali tinha uma família estruturada, ela já sabia reconhecer o papel dela. Então veja, a gente para administrar trabalho fora, casa, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa irmã, ou seja, procurar de todas as maneiras, dentro dos nossos círculos de relacionamentos interpessoais, fazer com excelência, a gente precisa da graça de Deus sobre a nossa vida. Então a gente precisa compreender sobre esse assunto, né? Ser uma administradora fiel de todos os dons e relacionamentos que Deus nos deu é algo que requer graça sobre graça na nossa vida, né? E nós só podemos ter isso confiados no poder do nosso próprio Deus, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Nós vamos ficar todas confusas e nós não vamos conseguir desempenhar essa função que é tão importante no nosso dia a dia. Então veja, a questão aqui em pauta não deve ser as mulheres devem trabalhar? Mas sim, qual é a visão de Deus quanto ao trabalho? Então, antes da gente responder a pergunta, a mulher deve trabalhar fora? Eu quero que você compreenda primeiro, qual é a visão de Deus em relação ao trabalho? O que é que Deus fala sobre o trabalho? Como escolha que trabalho recebo mais tempo, atenção, em qual período da minha vida eu devo trabalhar ou não devo trabalhar? Será que eu estou dando a prioridade que Deus quer que eu dê nesse momento, ou eu estou focando em áreas que não estão glorificando ao Senhor? Será que eu estou determinando o valor do meu trabalho fundamentado na economia terrena ou na economia celestial? Então, são alguns questionamentos que a gente pode já trazer de antemão, a fim de que você já vá pensando, fazendo uma autoavaliação aí sobre a sua vida, para que a gente consiga daqui um pouquinho ir amarrando esses pontos e clareando sobre esse tema, né? Frequentemente, minhas queridas, nós somos confrontadas com filmes que retratam homens empregados em trabalhos remunerados, fora de casa, e mulheres que passam o dia todo limpando a casa, cozinhando, lavando roupa, e que não saem de forma nenhuma para o trabalho. Essas ideias sobre trabalho nos apresentam uma perspectiva histórica, e eu queria trazer para você. Primeiro, a ideia de que o trabalho e a casa são esferas diferentes. A ideia de trabalho só abrange atividades pelas quais somos financeiramente remuneradas. E outra ideia que traz também é que, tradicionalmente, as únicas tarefas da mulher eram, de fato, cozinhar, limpar, tomar conta dos filhos, não é? E essa percepção do que é considerado trabalho mudou com o passar dos anos, a partir, principalmente, da Revolução Industrial,
o trabalho transformou-se em emprego remunerado fora de casa. Com isso, o trabalho de dentro de casa passou a não ter nenhum valor, inclusive econômico ou quantificável, e, como consequência, não se qualificou de fato como trabalho. É como se quem trabalhasse em casa, aquela mulher que cuida muito bem do lar, nem fosse considerado isso como um trabalho. E a gente sabe, quem é dona de casa, eu sou uma delas. Eu tenho trabalho fora, mas eu também trabalho em casa, né? Eu sei, eu cozinho, faço a marmita para as minhas filhas, eu sei o que é limpar banheiro, e tá tudo certo, ó, não caiu nenhum dos dedinhos. Cozinhar, né? Leva e traz filho, né? Tudo relacionado a uma casa. Como mulher, a gente tem essa prática no nosso dia a dia. Lava roupa, estende roupa, tira a roupa do varal, não é? Dobra, guarda, vê se os armários estão arrumadinhos, vê se a despensa lá da cozinha, as comidinhas já estão no lugar, enfim. Então parece que esse trabalho, digamos assim, doméstico, as funções dentro do lar, que são tão importantes, elas foram desconsideradas. E o trabalho passou, sim, a ser valorizado e associado, muitas vezes, com os homens, né? E a esfera privada, ou seja, a casa, o lugar sem retorno monetário, ficou totalmente desvalorizado, associado, então, não com a figura masculina, mas com a figura feminina. Na instrução a Tito, que é o texto base que a gente tem estudado, Tito capítulo 2, de 3 a 5, Paulo orienta sobre as mulheres a estarem ocupadas, inclusive, em casa. Olha aqui. No entanto, ele não excluiu os vários tipos de trabalhos lucrativos que as mulheres na Bíblia realizavam fora de casa. Veja, o apóstolo Paulo, ele era colega, amigo e colega de trabalho de muitas mulheres, inclusive ele cita nominalmente algumas delas, né? Em Corinto ele trabalhou junto com os fazedores de tendas, e aí estava no meio Priscila, que era a esposa de Áquila, né? Que era o seu marido, e ele faz menção a eles, inclusive um casal extremamente hospitaleiro, que foram grandes instrumentos de bênção na vida de Paulo. E eles tinham trabalho fora, eles faziam tendas. Ó, naquele tempo, hein? Vão juntando aí as ideias. Lídia, outra mulher que trabalhava fora, uma grande empresária, vendedora de púrpura, né? Artigos de púrpura, mulher de negócios, muito bem sucedida, inclusive, né? Que aparentemente tinha, né, uma considerável riqueza relacionada ao valor monetário. Outra mulher que Paulo fala, e faz questão de citar o nome, Febe, amiga de Paulo, ela era uma patrona grega que usou, inclusive, a sua riqueza para o benefício da igreja lá em Cencreia. Então, quando Febe, por exemplo, viajou lá para Roma a negócio, Paulo, inclusive, pediu para ela que entregasse uma carta para a igreja de Roma. Eles tinham um relacionamento, conhecia de perto quem era Febe, né? Paulo, na carta, inclusive, elogiou Febe pelo valioso serviço que ela prestava aos cristãos da época. Depois você pode ler lá em Romanos, capítulo 16, os versos de 1 a 2, que você vai entender melhor essa história. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia, o que eu amo na Bíblia é que assim, ela traz os relatos das qualidades, dos defeitos, das virtudes, dos pecados, ela não nega nada. E Paulo aqui na própria palavra de Deus já nos informava sobre mulheres que tinham sim trabalho secular, que serviam ao Senhor, que estavam dentro do lar, mas que também trabalhavam fora. Então, ao meditarmos sobre o que Paulo queria dizer por mulheres ocupadas em casa, para que você não distorça a palavra de Deus, né? É importante compreender que jamais na Bíblia, ou ele proibia as mulheres de trabalharem em outros contextos fora de casa. Nós não temos respaldo bíblico para isso. A própria mulher de Provérbios 31 é um relato belíssimo, né? Do que ela fazia dentro da casa dela e da empreendedora naquela época. Ó, imagina se ela tivesse a tecnologia de hoje, né? Os navios mercantes, ela olhava terrenos, ela olhava a vinha e comprava e adquiria, porque sabia que aquilo ia trazer retorno para a família, ou seja, era uma empreendedora nata. Era alguém que trabalhava dentro e trabalhava fora. Então, lá no livro de Romanos, nesse mesmo capítulo 16, dos versos de 3 a 16,
Paulo saúda 28 amigos, você pode ler depois lá. Desses 28, 9 eram mulheres. 9 eram mulheres. E ele as elogiava, inclusive, pelo árduo trabalho que cada uma desempenhava na esfera, ou no local, ou na profissão que o Senhor mesmo colocava. Então, aqui a gente já começa a ter uma ideia do que é que nós vamos tratar. Presta bem atenção, amada mulher, a compreensão do que a Bíblia ensina sobre o trabalho, ela é vital para nos ajudar a mim e a você que é mulher, a fazermos escolhas sábias sobre em que, por quê, né, onde, como e quando trabalhar. Então, o segredo está aqui. É certo de que a Bíblia não condena, não existe pecado em relação, ou erro em relação à mulher trabalhar fora de casa. O que existe mas só um pouquinho, eu estou dando todo o meu tempo lá fora de casa e a minha casa está uma bagunça total e eu não quero fazer nada aqui, então aí a gente vai ter que trabalhar alguns pontos, alguns aspectos. O que você não pode é deixar a sua casa abandonada, ou terceirizar a sua casa, ou se prevalecer do seu marido. Por outro lado, o marido é o provedor do lar. Tem muito marido que se esquiva, não é? Ah, não, minha mulher trabalha fora, então ela agora que vai sustentar e eu fico aqui lavando a louça. Só um pouquinho. Não é errado você ajudar de forma nenhuma. Mas o papel de provedor do lar, de líder do lar, é seu, não é da esposa. Então, se por um lado a mulher se esquiva do trabalho doméstico, por outro lado o homem se esquiva como provedor do lar, ambos estão errados. Ambos estão faltando compreensão sobre a palavra de Deus. Por quê? E aí eu quero falar sobre a questão da importância do trabalho. Porque o trabalho foi criado para exibir a natureza e o caráter do Deus Criador. O trabalho existe porque nós somos criados à imagem e semelhança do grande trabalhador, que é o próprio Deus. Não existiu um trabalhador mais eficiente do que o Senhor. Se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, então o trabalho é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Trabalhamos porque ele trabalha. Até hoje ele trabalha. Olha os detalhes da criação. Deus é o nosso exemplo maior. O trabalho é uma atividade, inclusive, minha amada, ordenada por Deus. Trabalho árduo, honesto, diligente, concentrado, produtivo, inovador, fiel e consciente, testemunha a natureza e o caráter de um Deus zeloso. O trabalho não existe, primeiramente, é importante a gente dizer, para o propósito financeiro ou para o ganho financeiro. O seu principal propósito, a proposta maior do trabalho, o objetivo maior do trabalho é glorificar a Deus. Então é assim, eu tenho tal profissão, eu trabalho em tal lugar. Para que eu trabalho? Para eu ganhar muito dinheiro. Isso é consequência, muito ou pouco dinheiro. Nós devemos trabalhar para que o nome do nosso Deus seja exaltado e engrandecido. Você, inclusive, deve ser a melhor funcionária ou estar entre as melhores, se você é uma mulher cristã. Chega de mulher trabalhando fora e dando trabalho, dando péssimo testemunho, não é? Na hora do trabalho você quer ler a Bíblia. Não, não é hora de você ler a Bíblia, não. Você lê a Bíblia em casa. Ou então na hora do seu intervalo. Na hora de você cumprir a sua carga horária, se é que o seu tipo de trabalho tem essa questão, talvez você tenha alguma liberdade geográfica, né? Ou de horário. Mas se você é desse outro tipo de trabalho em que você precisa entrar das 8 ou das 9, enfim, até o finalzinho da tarde, não é hora de você estar lendo a Bíblia, não. Cíntia, mas estão me perseguindo porque eu estou lendo a Bíblia. Isso não é perseguição, isso é desleixo seu. Você lê a Bíblia em outro horário, você não deve, você não está sendo honesto. De quê? De poder ler a Bíblia em um outro momento. Isso não é perseguição, isso é falta de comprometimento seu em relação ao seu trabalho. Então o erro não está no patrão, o erro, ou no seu gerente, o erro está em você. Todo trabalho legítimo é uma extensão da obra de Deus. Eu estou citando alguns pontos aqui, referendando biblicamente sobre o trabalho, já deixando claro para você de que isso não é nada pecaminoso, mas nós vamos depois trazer algumas aplicações. Então veja, o trabalho de construção é uma extensão do trabalho de Deus, porque é Ele de fato quem constrói. A faxina de um cômodo reflete o trabalho de Deus que traz ordem ao caos, não é assim? Ele não é mestre nisso? Então, acalentar, por exemplo, um bebê que chora, reflete o Deus que conforta.
Olha que coisa mais maravilhosa. Você sabia que, inclusive, a anatomia das mulheres, né? Se você fizer assim, depois quando você estiver em pé, você coloca seu braço assim, ó, esticadinho. Ele não fica totalmente reto, ele tem uma leve curva para o lado. Sabe para quê? Para acalentar, para acolher. Nós mulheres fomos feitas até dentro da nossa anatomia diferente dos homens. Deus deu essa capacidade à mulher. Você tem acolhido a sua família, os seus filhos, independente da idade, o seu esposo e tantas outras pessoas. A Bíblia diz: alarga a tua tenda, não é? Cabe mais gente, tantas pessoas precisam de você e você muitas vezes gasta seu tempo, administra seu tempo, não tem sido um bom mordomo do seu tempo de forma desnecessária ou de forma que não glorifica a Deus, fica perdendo tempo. Vamos já começar a refletir na nossa função, na nossa feminilidade. E nós somos feitos para nutrir. E quando eu falo de nutrir, eu não estou falando apenas da comidinha física, não. Estou falando de nutrir almas também. E da comidinha física também. Você não vai ficar dando salgadinho todo dia para os seus filhos, né? Faça, procure cardápios bonitos, cheios de nutrientes, que tenha ferro, que tenha vitamina B12, que tenha vitamina C para a imunidade ficar lá em cima, né? Para evitar as doenças. Olha quantos cuidados, olha quantas acolhidas você pode, como mulher, ter esse olhar atento dentro do seu lar. Então, veja, todo trabalho legítimo, voltando ao assunto do trabalho, quer remuneração, quer não, tem valor, desde que seja feito para a glória de Deus. Então, ó, nada de ficar com vergonha se você não está nesse momento trabalhando fora e está está trabalhando dentro de casa, está cuidando da sua família. Você é dólar, vale muito. Não precisa ter vergonha disso. Quando alguém perguntar qual é a sua profissão, você fala dólar. Eu sou do lar. Isso requer alegria no coração. As feministas aqui têm tentado destruir isso, mas biblicamente isso é honroso, Deus glorifica. E eu vou dizer mais para você. Se você tiver condições de deixar o trabalho fora para cuidar melhor do de dentro de casa, deixe, se você não está conseguindo conciliar. O que você não pode fazer é o contrário, deixar abandonar a sua casa, e quando eu falo abandonar, não significa sair de dentro dela. Às vezes você está dentro dela e você não está nem um pouco, nem aí com tudo que está acontecendo nela. Desde a higiene, desde a organização, desde o cuidado com as pessoas, principalmente. Deus nos deu essa função de auxiliadora. Nós somos como que socorro, Deus que nos socorre. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele nos auxilia. Essa mesma palavra é utilizada para nós, que somos auxiliadoras, mulheres auxiliadoras idôneas. Vou contar um testemunho pessoal para você. Eu sempre trabalhei fora, desde muito nova. A minha graduação, a minha formação é em matemática, eu fui formada em matemática. Meu pós-graduação é em psicopedagogia clínica institucional e o meu mestrado em aconselhamento bíblico, né? Concluí no Mackenzie, São Paulo, o ano passado, no CPAJ. Então, assim, eu sempre trabalhei fora, mas teve uma época da minha vida, quando meus filhos eram menores, que eu tive paz no meu coração e eu precisei pensar e optar, porque eu precisava deixar alguma coisa. E eu pensei, o que é que eu posso deixar? Graças a Deus, o que o meu marido, como provedor, ganhava era suficiente para nós. Claro que eu ia ficar sem a questão digamos assim, das finanças, né, para eu administrar e tal, algo que eu já tinha muito costume, estou habilitada, é uma área que eu amo, que é financeira, né? Eu gosto de ver o dinheiro render, eu gosto da economia. Economizar é para você usufruir melhor, não é ser canguinha, viu? É ser econômica. Pobre, mas limpinhas. Bom gosto, mas sem esbanjar, sem nenhum consumismo além do limite. E aí, eu orando, Deus me deu paz no coração. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, vai fazer 18 anos. A minha filha mais nova tinha 1 aninho quando chegou aqui. Eu estou longe de toda a minha família biológica, né? Atenção aí, ó, mãinha, minha sogra, minhas irmãs, um beijinho, minhas tias, Deus abençoe vocês. Eu estou quase mais de 3.500 quilômetros de distância durante todos esses anos. Nós temos 3 filhos, Daniel Filho, Rebeca, Raquel. Hoje o Daniel Filho já é casado, tem 27 anos. A Rebequinha tem 22, 23 e a Raquelzinha tem 19. Mas houve um tempo em que eu, ao me confrontar e ao ver
a realidade bíblica, eu precisei tomar uma decisão. E eu optei, depois de oração e muita paz no coração, por deixar o meu trabalho secular. Eu trabalhava como psicopedagoga em uma das cidades aqui na Serra Gaúcha. Eu era psicopedagoga do município, porque a minha psicopedagogia é clínica institucional, ou seja, atendia toda a demanda do município dentro do meu horário, montei o meu horário, uma benção, fui muito feliz, Deus me abençoou muito, ajudei muitos, desde criança até adolescentes e jovens, dentro da psicopedagogia clínica ali, foi uma grande bênção. Eu amava aquele trabalho, na clínica era uma bênção. Mas eu percebi que se eu desse uma parada em relação ao trabalho secular e eu me dedicasse mais aos meus filhos pequenos, principalmente com toda essa questão de rede de apoio que eu nunca tive, não porque minha família não quisesse me dar, mas porque Deus nunca me deu o privilégio de morar perto deles depois que eu casei, né? Até que eu fiquei o primeiro ano apenas depois que eu tive o Danielzinho, depois eu já fui morar em São Paulo, e depois de São Paulo eu retornei para a Bahia com meu esposo, quando ele pastoreou ali a igreja de Várzea do Poço. Meninas da Várzea, um beijinho para vocês, foi uma bênção, mas também não fiquei perto da minha casa, estava mais perto porque estava no estado, e depois Deus mandou para muito mais longe, olha onde eu estou, no Rio Grande do Sul, né? Então assim, já vai completar esse ano 18 anos. Então eu não tive essa rede de apoio. E o que é que eu fiz? Senti paz no meu coração ao ler as escrituras de que eu precisava deixar o trabalho secular. Sabe por quê? Eu não queria, quando eles estivessem maiores, olhar para trás e me arrepender. Estar muito bem sucedida financeiramente, perdi dinheiro? Perdi. Perdi um tempo de valorização profissional dentro da carreira? Perdi. Mas eu não perdi meus filhos. Então é isso que a mulher de hoje tem que começar a pensar, onde eu perco menos, onde eu vou ganhar mais. Gente, no final das contas é uma bênção poder vê-los crescendo, vê-los sendo instruídos, vê-los sendo abastecidos emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. E eu falo para vocês, não sobra tempo, não. Quem tem trabalho dentro de casa sabe o que eu estou falando. Se a gente não der um período, um tempo, a gente passa o dia todinho, todo mundo vai e volta e a gente continua nos afazeres de casa. É ou não é? Você está entendendo o que eu estou falando, não é? Então, assim, a gente precisa de se organizar e rever a nossa vida. Então, querida, não fique com seu coração pesado se você precisa, nesse momento, deixar o seu trabalho secular, se você tem condições, né? Se o seu marido tem condições de, como provedor do lar, arcar com tudo que precisa, se não vai prejudicar a família, porque eu sei que tem mulheres que têm essa vontade, contudo, não tem essa condição que eu falo financeira, porque o ganho dela vai somar com o dele para poder abastecer o que precisa dentro de casa. E não tem nada de errado com isso, biblicamente falando. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas igrejas por aí com esse legalismo, com essa forma de falar, de que parece que a mulher está pecando em relação a isso. Então, assim, Deus deixa para nós algum modelo, alguns exemplos de mulheres que já fizeram isso no nosso passado. Agora, o que você não pode é enfiar a sua vida todinha no trabalho secular e abandonar o seu lar, deixar o seu lar desassistido. Nós temos e precisamos ser guardiãs do nosso lar. Ninguém vai fazer tão bem quanto você. Ai, Cíntia, mas eu não gosto. Aprende a gostar, né? Aprende a gostar. Ah, mas eu não sei cozinhar. Com as facilidades de hoje em dia, aprende a cozinhar. Deixa, inclusive, a mesa bem arrumada para os seus queridos da casa se sentirem importantes dentro das suas posses, Para que você está guardando esse jogo aí de porcelana que você ganhou lá no seu casamento? Já fez 20 anos, nunca usou, esperando uma visita importante chegar. Usa com a sua família, querida. Monta a mesa bonito, organiza, ensina as suas filhas, né? A feminilidade, a organizar uma mesa, a pôr uma mesa, saber ter postura na mesa, o que é que pega primeiro, como é que se serve, qual é o copo que a gente coloca, se tem taça, olha, tem tanta coisa maravilhosa para você ensinar. Não que isso seja a coisa mais importante, mas isso faz parte do nosso dia a dia como menina. Um dia elas vão ter a casa delas, um dia elas vão poder servir melhor o marido. Leve, sirva o seu marido, faça bem todos os dias ao seu marido. Ai, mas é porque eu chego tão cansada do trabalho. Ele também chega cansado do trabalho. Então, vamos nos organizar para que a gente faça tão bem lá
quanto cá. Pegou a dica? Vamos seguir. Seu trabalho, presta bem atenção, amada mulher, ela tem relevância, ela tem valor eterno. Isso aqui é muito importante. O seu trabalho tem valor eterno. Nenhum trabalho legítimo feito para a glória de Deus é subalterno ou é sem sentido, ou não faz sentido. É pelo contrário, o trabalho árduo que você tem desempenhado, minha amada amiga que me ouve nessa hora, exige força física, não está abaixo da dignidade do Filho de Deus, pelo contrário, ele valoriza. O que você está fazendo, presta bem atenção, não é apenas cumprindo um ponto ou apenas um trabalho. Deus mesmo, antes de você existir, muito antes de você existir, planejou com um propósito, de forma única, os seus dons e habilidades. Dotou você para isso, para que você pudesse desempenhar. Ele determinou, ele é o autor disso, ele determinou que o trabalho que você faz é para a glória dele. Então, assim, se você trabalha fora e está murmurando, aí sim você está desagradando a Deus. Se você trabalha fora, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Você deve ser o melhor ou a melhor funcionária, ou a melhor patroa, ou a melhor empreendedora, ou a melhor dona do negócio. Eu não sei se você é empregadora ou funcionária, mas dê o seu melhor. O seu trabalho é para a glória de Deus. Está dando para entender? Foi Deus quem lhe dotou com esses dons, foi Deus quem lhe deu essa profissão, foi Deus quem lhe deu essa capacidade de estudar, de se aperfeiçoar, de passar num concurso, ou de abrir o seu próprio negócio, enfim, cada um aqui tem um histórico. Mas o nosso trabalho, a nossa responsabilidade é fazê-lo da melhor forma para a glória do nosso Deus, quer seja lá fora, quer seja aqui dentro do nosso lar. O que importa na eternidade é que você é fiel na terra com os recursos, responsabilidades e relacionamentos que Deus confiou em você. E não o tanto de dinheiro que você economizou. Deus quer que você, na distribuição do seu tempo e energia, faça assim o seu melhor. Então, as mulheres, elas têm, Deus dotou essa habilidade, esse interesse, essa responsabilidade distinta. Mas o que todos nós temos em comum, tanto homem como mulher, é o nosso tempo limitado. Por isso a gente precisa de sabedoria. Ter a mordomia do tempo. A nossa questão não é tempo. Deus deu 24 horas para mim e para você. A grande diferença é gestão do tempo. Aliás, a grande diferença, o que faz toda a diferença em relação a todas as áreas da nossa vida, é exatamente esse nominho, gestão. Mordomia, ou seja, cuidar. É a gestão financeira que vai fazer a diferença, não é o dinheiro que você ganha. Porque se você for uma mulher gastona, você pode ganhar pouco e ficar endividada, e você pode ganhar uma fortuna e continuar endividada. Porque o seu problema não é o dinheiro, o seu problema é como administra esse dinheiro, ou seja, gestão. Tempo, todos nós temos 24 horas. Alguém de vocês quer me dar um pouquinho mais de hora? Eu tenho mais coisas para fazer e estou com 24 horas. Deus é tão maravilhoso que deu 24 horas, o mesmo tempo para todo mundo. A pergunta é, o que é que você tem feito e qual é a qualidade do que você tem feito dentro desse período? Então vejam que o que a gente precisa melhorar é a gestão, é a mordomia, a forma como eu trabalho com esse assunto. Nós precisamos determinar como melhor alocar o nosso tempo, como melhor administrar o nosso tempo, a nossa energia e determinar, inclusive, onde é que eu vou gastar minha energia. Isso aqui está me consumindo. Então eu vou deixar isso de lado. Isso aqui eu consigo desempenhar melhor. Então, desempenhe a função que Deus lhe deu com excelência. E isso requer, minha querida, muita vida de oração, para que você tome decisões acertadas, para que você faça escolhas certas, né? Para que você faça, inclusive, escolhas intencionais. E não fique toda hora nessa insegurança, nessa procrastinação, tem que decidir uma coisa, mas não consegue. Aí fica aquela coisa pesada, amarrada, trabalhando por trabalhar, falando mal do patrão. Não, isso sim não glorifica a Deus. A gente não cospe no prato que a gente come. A gente tem que ter gratidão. Como mulheres cristãs, precisamos ser diferentes, né? Gastar o nosso tempo e a nossa energia de forma
sábia, de forma sensata, com o objetivo de dar o nosso melhor, fazer a maior contribuição possível à luz da eternidade, para quando você partir daqui, o seu legado ficar. E se você quiser deixar um legado, é bom que você já tenha começado há muito tempo atrás. Nenhum legado é deixado em cima da hora, viu? Fica a dica. Em cada época da vida, seja casada ou solteira, nossas decisões e a forma como nós usamos o nosso tempo dentro dessa gestão de tempo, dentro dessa mordomia, dentro da qualidade do que nós precisamos priorizar, tem fundamento nos valores do reino e não no conforto ou ganhos pessoais. O grande problema hoje é que você tem os seus interesses apenas de ganhos pessoais. Às vezes você precisa perder para ganhar. Já citei o meu exemplo aqui, eu perdi muito dinheiro, mas eu ganhei presença dos meus filhos. Eu perdi muito tempo com muitas coisas. Se eu abrisse aqui, se eu tivesse um tempo para dar o meu testemunho, que não é o caso, você ia ver que eu já perdi muitas coisas para ganhar outras. Coisas de valor eterno. Então, a gente precisa analisar cada tempo. Qual é a fase que você está vivendo? Cada fase é uma fase diferente. Às vezes, você precisa dar 2 passos para trás para poder conseguir depois dar um para frente. Não existe benefício sem sacrifício. Aprenda logo isso na vida, que aí você vai sofrer menos. Tenha certeza de que prestaremos conta, minha amada mulher, diante de Deus, pelo que nós fizemos dentro do tempo disponível que Ele nos deu. Então, aprenda a administrar melhor aquilo que Deus lhe deu. O tempo é um produto perecível. Presta bem atenção. Qualquer minuto que você perde, nunca mais você recupera. Para de gastar o seu tempo em coisas fúteis. Aprenda a usar seu tempo a seu favor e para a glória de Deus. Ele é um produto perecível. Passou, não volta mais. Deus quer que nós investamos os recursos, inclusive, que Ele deu como fruto do nosso trabalho, né? Tempos, talentos, dinheiro, tudo para a glória dEle, nas coisas duradouras, nas coisas de valor eterno. Você tem gastado sua vida para a glória dEle? Tem mulheres que só vivem para trabalhar. O próprio trabalho que Deus lhe deu tem virado o ídolo do seu coração. E muito cuidado com isso. É por isso que você anda cansada, enfadada, mal-humorada, murmurenta. Sabe por quê? Nem tempo para descansar você tem. O seu trabalho, que é bênção de Deus na sua vida, virou o seu Deus. Virou o ídolo do seu coração. Trabalho, 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 dinheiro, 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 dinheiro. Olha, muito cuidado. Não é errado não, viu? Ser um cristão rico, uma mulher cristã rica, não tem nenhum erro nisso, se está ganhando de forma lícita. Seja, e tenha um coração generoso, oferte generosamente, tenha com que acudir ao necessitado. Mas essa não é o seu objetivo maior na vida, né? Não foi para isso que Deus lhe criou. O seu trabalho deve ser para a glória de Deus. Examine, peça a Deus que mostre, examine o seu coração. Enquanto eu estou falando aqui, vai examinando, por que eu faço o que eu faço? Por que eu estou tão estressada assim? Aí você ganha um monte de dinheiro e gasta todinho na psiquiatria. Com remédio para você conseguir dormir, com remédio para diminuir a palpitação do seu coração. Então, no final das contas, onde que está o prejuízo? Invista, veja os motivos do seu coração para que nós possamos valorizar muito mais o reino de Deus e as coisas que são mais importantes do que essas coisas que são passageiras e terrenas. As mulheres cristãs, as mulheres redimidas, elas demonstram isso por intermédio das suas obras. Boas obras é sempre um tema repetido várias vezes no livro de Tito. Esse livro que a gente está lendo, Tito 2, né? Paulo incita o seu jovem pastor e amigo a ser um exemplo para ele, e para eles, na verdade, fazendo boas obras. Você vê lá em Tito capítulo 2, verso 7. Ele salienta que Jesus morreu para purificar para si mesmo um povo particularmente seu, de propriedade exclusiva, dedicado à prática de boas obras, que é outra questão que a gente vê falha na vida da mulherada cristã, né? Ela não tem boas obras para apresentar. E uma vez salvo, salvo para sempre. Nós estamos falando dentro do canal Mulher Reformada, os 5 solas, a gente crê piamente, eles são bíblicos, né? Se você recebeu a salvação em Cristo Jesus, você não vai perder. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa salvação tem evidências. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvas para fazer boas obras. Então, é uma fé operosa que você deve ter. Mas eu tenho que fazer boas obras para ser salva? Não. Mas você é salvo para fazer boas obras. Agora eu pergunto para você,
Quais são as obras que você tem feito para a glória de Deus? Você não tem nem tempo, né? Nós estamos falando de trabalho. O trabalho virou o ídolo do seu coração, a razão principal da sua vida? Você chega em casa cansada, enfadada, você briga com o seu marido, você reclama com o seu filho, até o cachorrinho você bota para correr. Você acha que esse tipo de trabalho está glorificando a Deus? Eu não tenho dúvida que não. Ou então você está sentindo muita coisa, né? Você está nesse trabalho porque você é muito esperta, você é muito inteligente. Querida, a inteligência quem dá é Deus, a saúde quem dá é Deus, o trabalho quem dá é Deus. E do mesmo jeito que Ele dá, Ele tira. Então é bom a gente se adequar aos ditames da palavra do Senhor. É bom você rever o seu lar, a sua casa, e gastar tempo dentro da sua família. Reveja se você tem os seus filhos, marca um cafezinho especial com eles, se eles já forem casados, né? Essa semana eu já estive saindo com meu filho, vamos tomar um cafezinho, já é casado, já mora em outra cidade, vamos tomar um cafezinho, a gente se vê sempre no final de semana, né? E aí, vamos almoçar juntos, em família, é sempre costume nosso no domingo, com todos os filhos, minha nora, isso é muito bom. É tempo de qualidade, se você tem um privilégio. Porque o outro lado, às vezes, você tem tudo isso, mas você fica brigando. Às vezes você está dentro de casa e você reclama, você briga, você importuna, você deixa tudo sujo, você não tem nada de fazer nada. Ah, mas eu estou dentro de casa, eu não estou trabalhando fora. Mas também não está glorificando a Deus. Vocês entendem que não é o estar fora ou estar dentro, mas a motivação do coração? Nós vemos, sim, e temos plena consciência de que, por exemplo, a educação dos nossos filhos é uma responsabilidade biblicamente compartilhada e direcionada aos pais. Leia lá depois Provérbios 22:6, que você vai compreender. Mas a Bíblia também indica que a divisão do trabalho necessária para manter a casa e a educação dos filhos, ela não é idêntica, são coisas diferentes. Então eu devo ser excelente lá e excelente cá. E se eu tiver que optar por alguma, se eu tiver condição de deixar alguma, porque eu estou muito cansada, que eu deixo de fora o trabalho secular e não o de dentro. Se você deixar a sua casa sem ser a guardiã de sua casa, quem vai cuidar? Você vai terceirizar o seu lar? Quem vai cuidar do seu esposo? Quem vai cuidar dos seus filhos? Ah, mas eu não gosto, eu não nasci para isso. Nasceu porque Deus nos dotou com isso. Já falei para você, né? Biologicamente, até nossos braços, eles demonstram a acolhida. Nós somos feitos para acolher, para auxiliar, para nutrir, para trazer vida e não morte. Então, minha amada mulher, pondere o seu coração, os seus pensamentos, principalmente o seu pensamento. Porque nos dias de hoje, as feministas têm bombardeado a sua cabeça e você sutilmente tem adentrado, achando que você não tem valor nenhum se você organizar algo, se você for guardiã da sua casa, se você estiver cuidando do seu lar. Não existe isso. Biblicamente, Deus se alegra. Inclusive, ele diz que nós devemos ser boas donas de casa, não é simplesmente ser dona de casa. Lá no próprio texto de Tito 2, a partir do verso 3. E diz mais, se nós não formos boas donas de casa, nós estamos blasfemando contra Deus. Entende? Então nós precisamos nos aperfeiçoar, porque como mulheres cristãs nós queremos ouvir a voz de Deus. Se nós estamos ouvindo, nós vamos nos adequar, não é? Então, mas eu não sei nem por onde começar. Comece na organização, olhe os guarda-roupas, olhe os armários. Para que tanto entulho, tanta panela, tanto potinho velho? Joga fora, não seja acumuladora. Não seja acumuladora. Tem mulher que assim não aguenta ver nada. Aí fica aquele muquifo, né? O marido todo organizado e ela toda bagunceira. O marido todo arrumado e ela toda bagunçada. Os filhos têm que ser pobre, mas limpinho. Todo mundo bonito, cheiroso, arrumado. Vê se os meninos têm piolho, cata os piolhos, tira piolho, não mata ninguém. Tem um pentinho fino bom que sai tudinho assim, ó. Vê se tem lente quando vê o menino coçando a cabeça. O que é isso? Cuidado, atenção. Deixa a comidinha pronta, nutritiva, deixa o ambiente cheiroso, receba da melhor forma, faça da sua casa um lar, um lugar de refúgio, que os seus filhos possam confiar em você, que tenha diálogo aberto com você. Olha, falar em comunicação nos dias de hoje, né? Onde a maioria é monossílabo, tudo bem? Tudo. Você quer comer? Não. Primeiro que a gente nem pergunta, né? Antigamente, nós somos criados assim, a comida é essa, né? Assim, filhinho, você quer isso, você quer aquilo, e os meninos estavam tudo prontos, comiam de tudo. Hoje o menino escolhe, qual é o que é que você quer? Ah, ele não quer, porque ele não gosta disso. Você que criou errado. Você que foi dando opções a quem não tem condição de opinar.
porque ainda é muito pequeno. Aquilo que é nutritivo é para ser comido, e o que não é para ser deixado, e Deus lhe colocou como mulher para fazer isso. Então, veja, o marido ele tem sim a responsabilidade básica de ser o provedor do lar, e você é aquela que vai vicejar, que vai florescer a casa, como eu falei. Então, homens que me ouvem, porque nós temos alguns homens aqui que estão me ouvindo, jovens inclusive, né? Deus lhes deu esse papel de ser o provedor do lar. Não é a mulher, não. Não é a mulher, não. Eu acho tão maravilhoso quando meu marido sempre me chama para... Vamos tomar um cafezinho? Vamos almoçar fora ou alguma coisa assim? E aí você pega o cupomzinho, né? O cartãozinho, dependendo do lugar onde você está, na hora de passar, e eu pego e dou para ele e falo, olha, pode pagar a conta que eu não fico nem um pouquinho triste. Ele sempre pede, amor, me dê aqui, eu que vou pagar. Não tem problema nenhum, uma bênção, maravilha. Ele disse, não me diminui nada. E você, fica diminuída com isso? Que nada. Casar com um homem que você tem que pagar tudo, tá complicado, não é? Tem homens que estão se escorando nas mulheres. A verdade, apesar de que aqui não é o homem reformado, mas eu sei que tem alguns que estão me ouvindo, principalmente jovens, é função de vocês, ser o provedor do lar. É por sua conta. Eu sei que tem situações, muitas vezes, que existe, às vezes você está desempregado, aí são as exceções, não tem problema e não adianta também se culpar. Mas, de forma geral, é assim que funciona. Então, ser responsável por providenciar, homem, o essencial, necessário para a família, eu não quero dizer com isso que não possa haver situações que seria apropriado, muitas vezes, a sua própria mulher lhe ajudar, conforme a gente vem mencionando no decorrer aqui do estudo, né? E, inclusive, ter a carreira dela fora de casa, não tem problema nenhum. Os dois podem trabalhar fora, os dois podem se ajudar dentro de casa. Mas a Bíblia não tem nenhum texto que diz assim para o homem, olha, você tem que ser bom dono de casa, mas para a mulher tem. Seja boa dona de casa, em Tito, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, é função nossa deixar o nosso ambiente bem lindo dentro das suas posses, e aqui eu não estou falando não importa se é uma mansão ou se é um casebre, não. O que vai contar é o interior. É a forma como você organiza, é a forma como você lida, inclusive consigo mesmo, para você não estar sempre berrando dentro de casa, sempre gritando, ou ter toque, né? Ah, não, é porque eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo limpo, o outro extremo. Mas os componentes da casa não são assim. E aí você joga cabo de vassoura no pé de um, você reclama, você vive com aquele alquinho na mesa, ninguém pode passar o dedo porque já ficou o dedo. Sem neura, meninas. Se você tem esse problema, os outros não. Trate do problema, mas não exija que o outro seja assim também. Então, entende como a gente tem que ter o equilíbrio? Tudo na vida é o equilíbrio. Ser responsável pela provisão não é dizer que o marido não pode, inclusive, ajudar os filhos, não pode ir para uma reunião de escola. Claro que pode. Não pode lavar uma louça? Pode e deve. Está vendo que a mulher também trabalha fora, está sobrecarregada? Se ajudem, né? Mantenham as coisas limpas, organizadas, arrumadas, não tem pecado nenhum em relação a isso. Isso só quer dizer que Deus determinou papéis diferentes para cada um. A mulher é a auxiliadora idônea e o homem é o provedor do lar. E não existe competição, não existe briga de um para o outro, né? A mulherada querendo tomar o lugar do marido, querendo que a conta seja... Não, é nossa. Aqui é nós. As tarefas são nossas. Os papéis da mulher e do homem, eles não são idênticos e nem intercambiáveis. Precisa estar muito bem definido e um dos grandes problemas da nossa geração é esse, os papéis estão invertidos. A mulherada tem procurado diminuir a masculinidade bíblica e isso não é permitido, isso não é bom, isso não é necessário. Isso quem faz é o secularismo e o mundo. Nós não deveríamos viver assim, né? Mas a mulherada tem ouvido e muitas vezes tem desprezado a questão do homem. Ah, Cíntia, é porque ele é lerda, não é porque você toma a frente, é porque você vai na dianteira, você não dá nem oportunidade para ele fazer. Mas ele é devagar. Então, minha filha, ó, pega isso aqui e diz, olha, querido, eu comprei esse criado mudo, tá aqui um brinquedinho para você. Você consegue montar hoje? Vamos montar, pega a caixa de ferramenta. Eu sei que tem homens com um passo mais lento, mais devagar, né? Não tem problema. Você não casou com ele? Já sabia que o passo era lento? Como é que você agora vai acelerar?
Então agora você tem que ter paciência, seja sábia. Coloca a caixinha, querido, vamos tentar arrumar isso aqui hoje? Vai sair, ter esperança. Agora se você já chegar berrando, gritando, mandando, liderando, aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Vamos seguir para a gente caminhar para o fim? Vamos lá. A lista que Paulo deu a Tito sobre a feminilidade não compreende tudo que uma mulher cristã tem que ser, mas sim os aspectos essenciais. Então aqui a gente está falando sobre 10 elementos da feminilidade, mas teria muito mais, tá? São apenas alguns para poder a gente pontuar e você começar a crescer espiritualmente, agradar mais a esse Deus maravilhoso que te formou. Depois você lê lá Provérbios 31, 27, tá bom? Da mesma forma, a ênfase na responsabilidade da mulher que trabalha em casa não indica que ela não possa trabalhar em outros lugares. Então aqui a gente já responde a pergunta lá do início. Ô Cíntia, a mulher cristã pode trabalhar fora de casa e pode trabalhar em casa? Deve. Nenhum e nenhum outro é pecaminoso. E eu volto a repetir, mas se você não está dando conta dos dois e você tiver que escolher um e puder escolher um, cuide da sua casa, não terceirize a sua casa. Agora, não, mas eu não tenho condição, então peça graça ao Senhor, se organize melhor, que você vai conseguir sim melhorar tanto lá quanto cá. Paulo valorizava as mulheres que trabalhavam no mercado público e que inclusive serviam na igreja. Você tem condição, querida mulher, de trabalhar fora de casa, do seu trabalho secular, trabalhar dentro de casa e servir ao Senhor com seus dons e talentos na casa do Senhor. Ah, não quero trabalhar não, porque eu trabalho fora. E quem disse que quem trabalha e serve ao Senhor com os dons e talentos é desempregada? Quem falou isso para você? Claro que não. As mulheres que mais trabalham, pode botar mais trabalho na mão delas que elas vão fazer. Às vezes a gente pede uma coisa só para aquela mulher que não está servindo ao Senhor e nem isso ela dá conta, não é assim? Você entende o que eu estou falando, né? No entanto, ao decidir como alocar tempo e energia entre essas opções, Paulo sempre vai nos desafiar a mulher a ter certeza de que a nossa família e a nossa casa não pode ser negligenciada. Vocês estão entendendo? Está aqui o X da questão. Você não está autorizada a cuidar mal da sua casa porque você optou por trabalhar fora. Não. Você precisa ser a melhor funcionária lá e a melhor mãe aqui e procurar ser uma esposa que faz bem ao marido todos os dias. Fazer um bom trabalho na administração da casa é uma das obras mais importantes que o Senhor quer que uma mulher faça. Eu vou repetir essa frase, porque eu estou indo contra a maré deste século. Essa fala minha é contra tudo que você ouve por aí, porque não é minha, é bíblica. Fazer um bom trabalho na administração da sua casa é uma das obras mais importantes que o nosso Deus quer que você, como mulher, faça. Então, alegre-se por cuidar bem da casa. Não é simplesmente ficar em casa, porque tem mulher que está em casa e não faz nada. Fica nas redes sociais o dia todo. Não é disso que eu estou falando. O fato não é ficar em casa. Eu estou falando de fazer com excelência, ser uma boa dona de casa em todos os aspectos. Chega de bagunça, chega de procrastinação, chega de sujeira, chega de desorganização, chega de comida desnutrida. Vamos ocupar a nossa função. Chega de maus conselhos, seja conselheira bíblica, abra, procure de todas as formas, ore a Deus para ter uma comunicação dentro de casa, para que os nossos lares não sejam monossílabos, né? Perdemos os nossos filhos dentro de casa, cada um pega um celular e ninguém mais tem mais assunto. O que é isso? Vamos resgatar a família que Deus deseja que sejamos. A mulher que é louvada por cuidar bem da casa, de maneira nenhuma leva uma vida trivial, enfadonha, ou desconsiderada, ou humilhada. Nunca pense assim. O que a torna extraordinária é que ela não é de forma alguma centrada em si mesma. E todo fundamento em sua reverência a Deus é que faz com que ela dê o seu melhor. Então, querida, anime-se por ter o privilégio, por um tempo, porque qualquer hora dessas Deus pode nos promover, de deixar um legado de valor eterno na vida do nosso esposo, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos irmãos, dos nossos pais. A Escritura, a Bíblia, ela sempre ensina que as mulheres devem dar prioridade, isso sim, ao seu trabalho doméstico, à sua casa, fazer da sua casa um seu lar,
um lugar onde você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você ainda não vive essa realidade, Deus pode te conceder essa graça. Se você tem filhos que você educou nos caminhos do Senhor, mas estão afastados do Senhor, não desista de orar por eles. Não desista, porque é promessa do Senhor que toda a nossa geração faça parte dessa aliança, aquelas que já foram redimidas pelo Senhor. Não quer dizer ficar em farrapos, fazendo tudo sozinha, né? Mas significa que o que precisa que eu faça, eu vou fazer. Para que o ambiente das pessoas que eu amo possa ficar o melhor possível. Entre na sua casa, veja o que é que está faltando. Desafio você essa semana a fazer isso. É uma parede que está suja? É o jardim que está sem cuidado? É a cama que está bagunçada? Os armários você não pode nem abrir, porque senão vai cair tudo em cima de você. É a comida que você está naquele mesmo feijão, comendo 3 semanas seguidas. Vamos melhorar, vamos proporcionar um ambiente mais agradável para que todos que moram nesse lar tenham vontade de estar e voltar para casa. Possa ter o seu colo, o seu ombro, o seu diálogo, o seu afeto, a sua acolhida, a sua nutrição. Você como provedora no sentido de acolher, de um olhar atento, não é? De nutrir. Nós somos feitas biologicamente para nutrir. O nosso útero é um lugar de acomodação. Os nossos braços foram feitos para aninhar. A nossa anatomia foi feita assim. O nosso Deus nos criou assim. Por que você quer fazer diferente? Ele sabe o que é melhor para nós. Uma das razões por que a Escritura ordena a mulher a trabalhar em casa é porque o Senhor não quer que sejamos ociosas ou preguiçosas. Tem muita mulher preguiçosa, não é? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Não podemos continuar assim. Ele quer que nós nos mantenhamos ocupadas, fazendo as boas obras, né? Observando as necessidades, aquilo que Ele nos deu e nos criou para cuidar por um tempo determinado. Presta bem atenção. Até os nossos filhos não são nossos. Herança do Senhor são os filhos. A herança não é comprada, a herança é dada, é herdada. Deus me confiou 3 heranças, Ele lhe confiou algumas, e Ele vai nos pedir contas. Então a gente precisa instruir da melhor forma possível. É por um curto tempo. Até o seu marido é temporário, é do Senhor, não é seu. A sua vida não é sua, é do Senhor. A sua casa não é essa, é a eterna. Opa, Cíntia, como assim? Exatamente. Quando a gente começa a saber e a pensar que tudo que temos e somos vem do Senhor, aí a nossa cosmovisão muda, minha amada. Aí você vai ter tempo, aí você vai olhar, porque nós temos mulheres que fazem tantas coisas. Você diz, como é que essa mulher dá conta? Ela dá conta porque ela teme ao Senhor, porque ela honra ao Senhor, porque ela tem discernimento, porque ela tem disciplina, porque ela tem esses elementos da feminilidade. Ela já entendeu e começou a colocar em prática. E você pode fazer igualzinho. Olha que maravilha, olha a esperança para você, não é? Deus deseja que nós façamos todas essas boas obras que Ele nos deu, nos concedeu. Então, ser uma trabalhadora diligente em todas as esferas nas quais Ele nos colocou para abençoar os outros, nós fazemos para a glória de Deus. Trabalho fora de casa, trabalho para a glória de Deus. Quer seja você médica, quer seja você engenheira, quer seja você dentista, quer seja você mãe de 3, não importa. Quer seja você do lar, não é? Façamos tudo para a glória de Deus, mas não terceirize a sua casa. O fato de você trabalhar fora não significa que você não tenha responsabilidade, que é sua, não é do seu marido, é sua, de ter o olhar atento, ser a guardiã do lar e proporcionar a melhor casa que existe na face da terra. O quanto você é intencional no investimento do seu tempo, talento e dinheiro, inclusive para o reino de Deus, porque nós estamos falando de trabalho secular e trabalho dentro de casa, mas você ainda tem o trabalho de servir ao Senhor com os dons e talentos que Ele lhe deu. Se for área do ensino, gaste seu tempo ensinando. Ai, Cíntia, mas eu não sei nem por onde começar, eu tenho preguiça de fazer as coisas de casa. Vou dar uma dica para você. Essa semana começa a fazer e começa a maratonar aí nos estudos da série aí Mulher Reformada. Você nem precisa olhar para mim, você só precisa ouvir.
Você vai ver que vai lhe dar ânimo. Você pode varrer a casa, você pode lavar o banheiro, você pode deixar o almoço cozinhando, você pode tirar a roupa do varal, colocar outra na máquina, enquanto você ouve essa série Design Divino e tantas outras, mentira que as mulheres acreditam, decisões acertadas, mulheres ensinando mulheres, aconselhamento bíblico para mulher. Olha, nós temos mais de 250 estudos especialmente para você, gratuito, você não paga R$1. Que tal você começar a ouvir, praticar e compartilhar com outras, hein? Veja, sempre há algo para fazer e muitas vezes existem situações que nos impedem de fazermos o que nós deveríamos fazer. Muita mulher que fica só procrastinando. Sabe o que é procrastinar? Deixar para fazer depois. Dica para quem está fazendo as coisas de casa. Aquelas atividades de casa que você não gosta de fazer, comece a fazer primeiro. Porque senão a sua tendência é deixar... Se você não gosta de passar roupa, comece por ela. Porque senão você vai fazendo tudo e aquelas roupas ficam. Aí passa um dia, passa uma semana, passa 15 dias. Não é assim? Eu sei, eu cuido das coisas de casa. Satanás, nosso arqui-inimigo, ele quer nos distrair, confundir as nossas prioridades. E outra coisa, nos manter tão ocupadas lá fora a ponto de não termos tempo para fazer o que é mais importante, que é cuidar do nosso lar. O movimento feminista vem ensinando as mulheres a desdenhar, inclusive, as tarefas domésticas como triviais e sem importância. Então você vive só de iFood. Olha aqui, que prejuízo. Não estou dizendo que uma vez ou outra você peça. Mas quais são os nutrientes que tem nisso aí? Você vive terceirizando tudo da sua casa, você não dá atenção para o seu esposo, você não tem uma comunicação boa, você não encoraja, você não elogia, pelo contrário, só detona esse marido. Minha filha, tem um monte de mulher doida para você morrer para casar com seu marido. Que tal você começar a cuidar melhor dele? Isso glorifica a Deus. As mulheres que participam do nosso encontro de casais já aprenderam isso. Nós já vamos ter para o próximo ano, na Serra Gaúcha, já tem data marcada encontro de casais. Se você quiser saber, já se organize financeiramente e venha com um tempo precioso, né, desfrutar das maravilhas da Serra Gaúcha, principalmente investir no casamento e aprender sobre como viver melhor para a glória de Deus. O nosso Deus quer que eu e você reconheça o valor da sua casa, o papel vital que pode você, sim, desempenhar no avanço do reino de Deus, dentro do lar, fora do lar e também no serviço do Senhor. O nosso Deus dá muito valor para o trabalho que você faz em casa. Tenha consciência disso, né? E você deveria fazer a mesma coisa, porque em Tito lá diz que quando a gente não faz isso, a gente está blasfemando, ou seja, a gente está desobedecendo a Deus. A gente está difamando o nome do Senhor. Então, administrar os vários dons e relacionamentos que o Senhor lhe confiou é um privilégio e uma enorme responsabilidade que só você pode fazer. Lembre-se de que, independente de onde você estiver, o seu objetivo é procurar fazer tudo para a glória de Deus, quer seja no trabalho secular, principalmente dentro da sua casa e também na casa do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe e que nós possamos glorificar a Deus através da nossa responsabilidade do trabalho que Ele nos confiou, sem jamais desmerecer o trabalho doméstico, porque Deus dá muito valor para este. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. E agora vai abracinhos especiais. Nós estamos nos aproximando do Dia dos Namorados, então hoje o abraço vai ser genérico. Eu quero deixar um abraço especial para você que tem o seu namorado, você que é casada ou você que é solteira, mas que já tem um namorado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o meu especial vai para o meu amado, o Daninho, como eu chamo, pastor Daniel. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigada por todos esses anos, né? Quase 30 anos de casados. Você me fazendo feliz. Eu tenho muita alegria de poder ter tido um homem de Deus colocado na minha vida para compartilhar os meus dias contigo, né? Que privilégio eu tenho de poder ser sua auxiliadora. Um homem comprometido com as verdades do Senhor, que tem gastado a vida inteiramente no trabalho secular, dentro de casa e também na igreja, no reino de Deus, procurando servir a Deus como um homem imperfeito que todos nós somos, mas dando o seu melhor para a glória de Deus.
Você é o meu eterno amor, viu? Deus te abençoe, eu te amo e um feliz Dia dos Namorados.